Meu nome é César e eu faço o que da vida, gente? Vocês têm ideia? Escrevo livro para criança e jovem. Já publiquei 35 livros e a pergunta que eu mais ouço em palestra para criança, para jovem, professores ou pais é: qual que vocês acham que é? Mas você também trabalha? Não, calma, minha filha, você tá muito apressada. Essa aqui é aquela que estraga tudo, né? Que fala antes da hora. Você pode se controlar, por favor? A pergunta que eu mais escuto quando eu estou conversando com criança ou jovem é: da onde eu tiro a criatividade? Sabe quando eu escuto essa pergunta? Quando eu estou em encontros com pais, assim, pessoas que não me conhecem, né? Então, festa da filha, a pessoa não sabe que eu sou escritor e a pessoa pergunta: com que você trabalha? Aí eu falo: escrevo livro para criança e jovem. A reação da pessoa é muito legal. Ela fala: escritor? Cara, eu leio livro pra minha filha, eu leio os livrinhos pra ela. Eu leio livro, eu conto umas historinhas. Isso tá me matando, né? Porque eu sei o trabalho que deu pra fazer um livro. A pessoa fala carinhosamente, mas de certa maneira menosprezando. Nós trabalhamos com criança, a gente sabe que tem um pouco isso. Mas a segunda pergunta que a pessoa faz é: vai, minha amiga, fala. Mas você também trabalha? Você também trabalha? Ou com que você trabalha? Aí eu falo: não, escrevo livro para criança e jovem. Por que a pessoa faz essa segunda pergunta após um momento de tanta alegria? Porque a pessoa não acredita que é possível ganhar dinheiro com a criatividade. Porque todo mundo sabe que um escritor trabalha com a criatividade, né? Nós admiramos os artistas em geral, sabendo que a criatividade não é só da arte, porque o artista é quem... O cara pinta, ele pega, ele tem uma ideia e põe aquilo no papel. Ele faz um espetáculo de dança, escreve um livro, enfim, faz uma escultura, a gente consegue materializar. E todos nós temos ideias o tempo inteiro. E o meu convite aqui, sabe qual vai ser? Fazer um caminho para a gente conseguir pôr a ideia em prática, que é o que eu tenho feito ao longo de 25 anos, acreditando muitas vezes ficando com medo, né, que eu faço sem medo nenhum. Muitas vezes eu tenho medo, né, da crítica, do julgamento, o que os outros vão pensar, mas é o que eu tenho feito e eu vou compartilhar essa experiência com vocês. Eu sempre fui uma criança que achei que eu não tinha talento nenhum. Desde quando eu era pequeno, sou filho mais novo, e aquela coisa, o mais novo é quem, né, pela minha visão, é quem sofre muito, né? O sapato era dos irmãos, né? A meia era dos irmãos, eu nunca tinha o meu uniforme novo, era sempre aquele que vinha dos irmãos mais velhos. E eu sempre me achei mediano. Eu nunca me achei um tosco, sabe? Aquele que sofria bullying o tempo inteiro, que ficava totalmente perdido no mundo. E nunca fui também o bambambam, que, né, saía com as garotas mais bonitas. Eu sempre fui mediano, sentava no meio da sala. Eu era classe média, mas não era classe média alta nem baixa, eu era classe média média. E aí passei assim a minha infância, a minha adolescência, até eu descobrir que eu tinha um dom, que era o dom da poesia improvisada. Quando eu descobri que eu podia fazer versos de improviso, aconteceu um negócio comigo que me mudou minha vida completamente. Eu vi que eu tinha essa habilidade de fazer versos de improviso, treinei, venho treinando até hoje. E aí eu falei: gente, o que é isso? Quando eu soube que eu tinha um talento nato, demorei para assumir que era um talento nato, mudou. E eu pergunto para vocês, para que cada um pense: quem aqui está realmente acreditando que tem algum talento nato ou acha que não tem talento nenhum? Porque às vezes a gente acha que não serve para nada, essa é a grande real. E se você não bota fé em você mesmo, como é que você vai fazer uma coisa? Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando você se expõe em qualquer profissão, em qualquer área, o mundo não vai falar para você: que lindo, siga em frente, seja feliz, abrace a araucária e dê pulos de alegria em dança circular. Não! Quando você fala tem uma ideia, o que acontece, minha gente? Suponha, como você chama? Leila. Leila está num almoço dominical, um almoço com toda a família reunida que tem sogra, sogro. Não é aquele almoço com pai e mãe, é aquele almoço que vem todo mundo. Só do fato dela falar: gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu tenho uma ideia. Só dela falar eu tenho uma ideia, o que a galera fala? Lá vem a Leila, mais uma. O fato dela se expressar que eu tenho uma ideia já causa esse constrangimento. E o pior, eu tenho uma ideia inovadora. Que horror! Aí ela fala assim: gente, eu resolvi, por todas as minhas economias, eu vou comprar um food truck e vou vender açaí com chimarrão na esquina. Aí vão falar: você vai perder todo o seu dinheiro, você está fazendo perdeu o seu juízo, porque eu conheço o primo do avô do meu tio que fez a mesma coisa e hoje está morrendo de fome. O mundo, gente, não vai aplaudir quando você tem uma ideia. Aí eu fiquei pensando, o que a gente faz na educação, eu como pai ou na escola em geral, que a gente vai minando a criatividade da criança, porque não é possível. Qualquer área você tem que ser criativo. Gente, eu cozinho. Outro dia eu estava fazendo tofu e a receita é com limão.
Eu espremo o limão enquanto eu estou refogando. E eu não fico olhando o ingrediente, eu vou fazendo, né? Fui pegar o limão, não tem limão, tinha laranja, e aí? Ficou lindo, maravilhoso, descobri uma nova receita. E quantas vezes eu fui ver, precisava de polvilho azedo, não tinha polvilho azedo, eu botei o doce e ficou uma porcaria. Faz parte, a gente acerta e a gente erra, não pode ter medo de fazer. E eu pensando em o que a gente está fazendo, a sociedade em geral, para acabar a criatividade de uma criança. Quem aqui já ouviu quando criança? Para com isso, menino. Para com isso, menino. Isso é coisa da sua cabeça. Quem já ouviu, levanta a mão, por favor. Os pais, quando dizem isso, muitas vezes os professores, né? Vocês não, porque não tem isso, né? Mas a gente vê por aí, eu visito muita escola, isso ainda existe. Quando se fala, para menino, isso é coisa da sua cabeça, a criança associa a coisa da cabeça dela a uma coisa boa ou ruim? Ruim, gente. Essa pessoa tem uma ideia maravilhosa, quer empreender, quer fazer um projeto, quer vender açaí com chimarrão, quer, sei lá, ela vai pensar, isto é coisa da minha cabeça. Então a gente está pondo na cabeça da criança que o que ela pensa é ruim. Aí vira isso da Leila. Eu tenho uma ideia, mas não é a Leila. Eu tenho 2 irmãos, lembra? Eu sou mais novo. Um belo dia pegamos a mesa de jantar da sala da minha mãe, colocamos livros que tem capa dura para fazer o meio, para dividir a mesa em 2. Cada qual com uma raquete, uma bolinha numa mão. O que a gente vai fazer? Ping-pong. Dona Sara, quando viu, o que ela falou? Que bom que vocês estão sendo criativos, sustentáveis. Genial! Pra que gastar dinheiro com uma mesa de ping-pong se tem a possibilidade de reciclar? Ou ela falou, para com isso, menino. Vocês estão quebrando tudo. A gente não estava quebrando nada, uma bolinha de ping-pong não quebra. Tirando a lasca que tirava da mesa, assim, né? Ela bloqueou. Quando nós somos criativos e a criança é rebelde, a criança é ousada, ela provoca isso o tempo inteiro, a gente, quando criança, ouve não. E quando a gente está doente, acontece o quê? Quando minha filha está doente, gente, quando meu filho está doente, eu paro tudo que eu estou fazendo para ficar do lado. E ele, ai, me abraça, e eu abraço. Sabe criança quando faz a mãe? Então a gente cresce achando que na doença, legal, papai e mamãe estão junto. E quando a gente é criativo, o mundo faz sentido? E tem mais, quando você supera tudo isso e ainda consegue colocar o teu projeto, tem a questão da crítica. Como é que lida com a crítica? Porque se você está se expondo, você vai tomar crítica. Eu me lembro um belo dia em Brasília, uma cidade satélite de Brasília, não me lembro qual, 100 e tantos jovens de 11 anos. E eu falei, então galera, vamos conversar sobre esse livro. Um moleque dali, eu não esqueço, levantou e gritou, Este livro é uma porcaria. Fui pego totalmente de surpresa. Aí uma menina foi me defender, eu achei ótimo. Não, o livro é muito legal. Não sei, as mulheres têm esse senso de justiça muito grande. Esse livro é muito legal. Aí falei, tudo bem, gente, ele pode pensar o que quiser. Fiz a palestra inteira, na hora do bate-papo, ela, a menina, não contente, perguntou como que eu me sentia, conversando com quem não queria ouvir. E eu pego de surpresa mais uma vez, falei, olha, eu tenho 35 livros. Ele leu um, pode não ter gostado, legal. Pode ler outros 34. Será que ele está aberto a ler os outros 34? Se não gostar de nenhum livro meu, beleza, tem Pedro Bandeira, tem Ruth Rocha, tem quantos e quantos autores. Ou é apenas um jovem querendo chamar atenção. Não compete a mim dar nenhum tipo de julgamento para isso. Vocês entendem o que eu estou falando? É a questão dele. Eu não posso, num momento desse, tentar justificar, contra-argumentar, é a pessoa dela. Eu faço um livro, os meus livros são vendidos para o Brasil inteiro. Seria uma ingenuidade gigante achar que todo mundo vai gostar dos meus livros. O tempo inteiro. Por que acontece com a literatura? Vocês já pensaram? Quando a gente lê o mesmo livro, a gente não lê a mesma história. Você vai ler o livro de acordo com a tua vivência de vida e com a tua experiência pessoal. E eu a mesma coisa. Lemos o mesmo livro em 2019, mas aí a gente vai ter conhecido histórias completamente diferentes. Essa é a magia da literatura. Hoje a gente tem essa coisa no mundo que é um pouco infantilizada, né? Tudo é, tudo não é. Pode, não pode. Criança é assim, né? Posso ver TV depois das 9 horas? Não, a criança espera que a gente dê o comando. Come isso, não sei o que, come aquilo. A literatura não tem isso, ela amplia para além. Não tem fato, não tem fake, não tem sim, não tem não. Tem a arte. E o quanto a gente está perdendo a capacidade de olhar o mundo pelo viés da arte, porque a gente está recebendo tudo pronto.